Sou eu que sou novo na casa, mas quero que realmente os irmãos se sintam em casa. Esta é a casa do Pai Celestial. Falámos sobre o primeiro mês, o nosso tema foi amor. E falámos sobre a necessidade de amarmos a Deus acima de todas as coisas. Falámos que o grande mandamento é amar a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa mente, com toda a nossa alma, com todas as nossas forças. Falámos que quando nós amamos a Deus na vertical, nós recebemos uma capacitação sobrenatural deste Deus que é amor, para podermos amar na horizontal. Podemos amar o nosso cônjuge, que é o próximo, mais próximo que nós temos. Podemos amar os nossos filhos, podemos amar a nossa família, podemos amar os nossos colegas de trabalho. Depois falámos sobre amar a nossa família, os domésticos da fé, cuidar uns dos outros, cuidar daqueles que estão a passar por dificuldades, daqueles que estão enfermos, daqueles que estão a passar talvez por situações de luta, seja pessoal, espiritual, orarmos uns pelos outros, levarmos as cargas uns dos outros. E depois falámos sobre o terceiro nível, amarmos o próximo como o bom samaritano amou, que saiu da sua rota, desceu da sua cavalgadura, empenhou o dinheiro que ele tinha para cuidar daquele desconhecido para ele. E sabemos que o bom samaritano era a imagem de Jesus. Chegamos até aqui ao segundo mês e eu estou tão grato pelo que temos experimentado. Tem sido um tempo maravilhoso, irmãos. A forma como a maioria dos irmãos se tem mobilizado, temos tido cultos extraordinários do mover de Deus. Acreditamos que ainda estamos a experimentar neste tempo que foi mais frio. Agora a estação está a mudar, deixa de estar tão frio aqui nesta casa, para no verão ser mais fresquinho, e durante a tarde não há melhor lugar do que estarmos aqui. Aquilo que experimentámos também na Páscoa, na participação da vigília, que eu já mencionei na introdução, foi um tempo extraordinário. E eu acredito que isto é sinais de um despertamento que Deus quer trazer à Igreja de Jesus Cristo em Lisboa, que nós queremos fazer parte como Assembleia de Deus de Lisboa. Não queremos ficar ligados apenas à nossa história. A história serve-nos para inspirar como aqueles homens que vieram da Suécia e que trouxeram organização a um povo simples, muitos deles que tinham vindo da província, e investiram nos adolescentes, investiram nos jovens, colocando-os como líderes de congregações, e por causa dessa força, dessa juventude, com a sabedoria e a experiência dos mais velhos, revolucionou-se a cidade, plantou-se igrejas como nunca antes aconteceu. E olhamos para trás e ficamos inspirados pela nossa história, mas o mesmo Deus de ontem é o Deus de hoje, o mesmo Deus de ontem é o Deus de amanhã, e nós temos que olhar para a frente com expectativa naquilo que Deus vai fazer nos próximos tempos, porque Deus é Deus de milagres e maravilhas, e Ele é o mesmo Deus. Mas precisamos de olhar também para aquilo que tem falado connosco. Eu recordo-me quando Deus contendeu comigo para assumir este desafio e esta responsabilidade. Claramente veio à minha mente, nós precisamos trabalhar valores básicos do cristianismo. Nós precisamos de voltar ao modus vivendi da igreja primitiva. Nós precisamos de ser mais comunidade, precisamos de nos amar, precisamos de orar, precisamos de buscar a face do Senhor, mas precisamos também de agir. E hoje tem sido incrível como Deus tem falado sobre a necessidade que nós temos de agir. Nós tivemos aqui o pastor Dan Randall nesta manhã, e ele falou sobre o versículo Atos 1:8, recebereis a virtude. Ele falou sobre a necessidade de nós buscarmos essa virtude, esse dunamis, esta coragem, este poder do alto, para não nos envergonharmos, seja no local do nosso trabalho, seja na nossa escola. Ele fez uma ilustração que eu nunca tinha visto. Ele disse: ter-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, a Judeia, Samaria e até aos confins da terra. E ele usou uma ilustração que eu nunca tinha ouvido, foi a primeira vez. Ele disse: Jerusalém é o lugar familiar, não é? Onde nós conhecemos a nossa família, o nosso local de trabalho, o nosso grupo restrito de amigos. Esta é a nossa Jerusalém. Judeia é aquilo que nós conhecemos mais ou menos, talvez os amigos ou os conhecidos, o local de trabalho, relacionamentos mais distantes, os nossos vizinhos que não conhecemos também. Samaria é um pouco mais longe, aqueles que nós não conhecemos mesmo, porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Então ele usou a ilustração de falarmos também aos samaritanos, aqueles com quem nós não nos comunicamos, mas precisamos começar a comunicar o Evangelho, as boas notícias de que Deus ama e Deus quer transformar as vidas. E depois ele falou de 4 aspectos, os confins da terra. Ele usou uma ilustração que na altura havia um cavalo.
E o cavalo não dava para passar do hemisfério onde estava, ou melhor, do norte da África, do Médio Oriente. Não se podia ir a cavalo, por exemplo, para as Américas. Então era impossível ir para os confins da terra. Era impossível ir para a Austrália. Os confins da terra eram impossível. E ele disse, mas sereis testemunhas também nos confins da terra. Então ele quis dizer que nós temos que ser testemunhas também para aquelas pessoas que nós consideramos impossíveis. E ele estava a partilhar e dizer, o seu irmão de sangue, é alguém que não quer ouvir falar acerca de Jesus. É o impossível dele. Todos nós temos os nossos impossíveis, mas com Deus tudo é possível, porque para Deus nada é impossível. Louvado seja o Senhor. Ser testemunha. Então amar é isso, é partilhar as boas novas com todos. Mas o segundo valor que eu gostaria de falar, na tomada de posse eu usei como base a lição objeto de Jesus, no Evangelho de São João, capítulo 13, em que diz que Jesus os amou e amou até ao fim. E o fim nós sabemos que foi a morte e morte de cruz. E Jesus se entregou por todos nós e pelos seus discípulos, até mesmo por Judas. Jesus amou-os e amou-os até ao fim. Então diz que os amou até ao fim, mas porque os amou até ao fim, quis-lhe fazer uma lição, quis trazer um objeto, quis trazer um ensino. E ele tira as suas vestes de rabi, as suas vestes de mestre, e ele toma o modus operandi de um servo, de um escravo, e cinge-se com uma toalha, vai buscar uma bacia e começa a lavar os pés aos seus discípulos. E ele estava a dizer aos seus discípulos que o caminho para nós continuarmos no amor e para chegarmos ao serviço, o caminho chama-se humildade. Então hoje vou falar sobre humildade. A ideia de Jesus como servo, como escravo, no papel de servo, de escravo, cingido com uma toalha, a lavar os pés aos discípulos, era o trabalho mais baixo. Jesus é o nosso modelo. Amém, igreja? Não há outro modelo maior. Ele é o nosso mestre, quem temos que imitar. Quando falamos de humildade, somos levados aos livros de Filipenses, que é o meu livro preferido da Bíblia. Eu sei que digo isto muitas vezes sobre outros livros, mas este realmente é o livro especial. Filipenses, e nós chegamos ali ao capítulo 2, e nós temos aqui um hino extraordinário, que eu gostaria de partilhar convosco nesta tarde, como palavra que o Senhor colocou no meu coração. A entrega de Cristo, a qual alguém chama de kenosis, sobre o seu esvaziamento, não dos seus predicados, ou melhor, não da sua autoridade, não do seu papel, não da sua personalidade, não de ser Deus, mas ele abriu mão da omnipotência, da omnisciência, para viver como nós e ser obediente ao Pai e procurar a vontade do Pai em todo o seu viver. Então vamos abrir a Bíblia nesta igreja que parece ser uma igreja de sonho. Eu gosto de Filipos. Irmãos, lembram-se da história de Filipos? Eu gosto de Filipos. Filipos é a igreja do coração. Era a igreja do coração de Paulo também. Porquê? 3 aspectos. Filipos foi a primeira igreja depois da visão macedónica. Filipos foi a primeira igreja que Paulo chega e não encontra sinagoga. Então, o seu modo de evangelismo, o seu modo de convencer pela apologética, pelas escrituras que Jesus era o Messias, ali não havia aquele lugar, a seu palco, onde ele era como mestre hábil em desempenhar. Então, no dia da oração, no momento da oração, ele não encontra sinagoga dentro daquele arco que dava os limites para a cidade dedicada a Filipe o Grande. Ele não encontra uma sinagoga, mas encontra algumas mulheres. Mulheres que desciam junto das águas para orar. Talvez em memória daquilo que aconteceu lá junto ao rio Quebar, no tempo de Ezequiel, quando junto às águas eles traziam suas orações, antes de serem instituídas as próprias sinagogas. Agora Paulo desce com a sua comitiva e encontra não fariseus, encontra não religiosos, não judeus praticantes, mas mulheres tementes a Deus. E Deus abre o coração de uma mulher chamada Lídia. E Lídia não apenas recebe Cristo no seu coração, como convida toda a comitiva para vir à sua casa e dá hospedagem àquela comitiva de Paulo. E nós sabemos que Lídia se torna provavelmente uma das financiadoras
do ministério apostólico, do ministério missionário do apóstolo São Paulo. Então Paulo institui esta igreja durante a sua segunda viagem missionária, no ano 551, depois de Cristo. E há um forte zelo missionário que Paulo tem ali por esta igreja. Era uma igreja especial, mas era uma igreja que estava a começar a ter problemas. Por todas as igrejas especiais têm problemas. E apesar de ser uma carta escrita da prisão, uma carta de encorajamento, no capítulo 2 nós vemos aqui no final do parágrafo do capítulo 1, no último parágrafo e depois no capítulo 2, no primeiro parágrafo, nós vemos aqui o apóstolo a trazer alguma correção. E é interessante que ele usa o encorajamento para dar essa correção. E nós vamos ver então a palavra santa de Filipenses capítulo 2, verso 1 a 10. Assim diz a palavra do Senhor. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considera os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até à morte e morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Quem gosta deste texto? Eu amo este texto. É texto extraordinário este texto extraordinário. Deixa-me só aqui dizer, há bocadinho eu disse pessoas extraordinárias, e depois fiquei a pensar ali, o Espírito Santo disse-me assim, alguém pode pensar que eu estou a chamar algum nome, mas eu usei o sentido literal da palavra. Extraordinário é alguém fora do normal, e ordinário são pessoas normais, não era no sentido de calão, ok? Estou perdoado aqui. É que depois fiquei a pensar, os irmãos podem pensar, e os das outras igrejas vão ver o vídeo que eu estava a chamar ordinários aos crentes das outras igrejas. O Senhor nos livre e guarde, não era isso que eu queria dizer. Eu só estava a dizer que os irmãos são extraordinários, fantásticos, e escolhem uma igreja histórica e querem fazer parte deste movimento de Jesus Cristo, de renovação e de paixão por esta cidade. Então muitos consideram esta carta a mais bela carta do apóstolo. Ela está cheia de ternura. Ela está cheia de amor. O propósito da carta, nós sabemos, era agradecer a oferta enviada. Mais uma vez, os crentes de Filipos, eles se juntaram para auxiliar o apóstolo em necessidade. Não se juntaram apenas enviando dinheiro. Eles enviaram um servo. Eles enviaram Epafrodito. Eles enviaram alguém para o ajudar e estar com ele nos momentos de dor e dificuldade. Eles fizeram muito além das suas capacidades. E Paulo escreve esta carta para agradecer e enviar-lhes de volta também o mensageiro. A alegria é dominante nesta carta. Uma carta escrita ali naquela prisão cheia de umidade. Naquela prisão onde pela faixa, se for aquele lugar histórico de Roma, que alguns já visitaram, para aquela faixa estreita, porque não havia janelas de vidro, dava para ver aqueles caminho daquela jornada em que os cristãos eram levados para o centro do Coliseu, onde os filhos dos cristãos eram entregues às bestas feras, onde tantas pessoas eram martirizadas pela sua fé, e Paulo sabia que a sua hora podia chegar a qualquer momento, ao ver tantos dos seus irmãos naquela marcha para a decapitação ou para situações de tortura que os cristãos eram sujeitos na altura. E é desse lugar, dessa prisão úmida, dessa prisão cheia de mofo, que Paulo escreve uma carta cheia de alegria, cheia de fé, cheia de coragem, a corajar uma igreja, a dizer: os nossos olhos têm que estar na eternidade, mesmo quando a nossa
momento atual, mesmo quando passamos por luto de perder alguém que amamos, mesmo quando passamos por dor por causa que perdemos até se calhar o nosso casamento, nós podemos olhar para a frente e esperar no Deus que tem todas as respostas e prepara uma mesa farta e quer encher o nosso cálice de alegria e quer ungir a nossa cabeça com uma nova unção e quer nos fazer habitar no seu lugar para todo sempre. Esta manhã nós tivemos aqui uma família enlutada. Foi com surpresa. Nós recebemos aqui uma senhora logo pelas 9 horas que chegou ali e disse: nós vimos aqui a missa do 7º dia. E pronto, nós olhámos, a Isabel disse assim: missa do 7º dia? A senhora está enganada, mas a morada era a nossa morada. Era a nossa morada. Ficaram a olhar para a morada. Ela disse: não, nós falamos que a nossa, no caso dela era sobrinha, porque era a tia, depois vieram os filhos e os netos, a nossa mãe partiu e ela era evangélica. E ela disse-nos: quando eu morrer, vocês vão à igreja evangélica, vocês vão lá. Então ela vinha passado, não sei se era 7 dias, quando o tempo passou. E o nosso irmão Teixeira os recebeu, já tinha falado com eles um dia anterior, o pastor Henrique também os recebeu. Eu não sabia nada desta história, pastor Henrique. Foi apanhado assim de surpresa e veio uma grande comitiva que enche aqui estas cadeiras. O ex-ministro da Educação de Angola, uma série de gente Oi? Tu é que fizeste o funeral, pastor Gracindo? Afinal, olha, o pastor Gracindo é que fez o funeral. Afinal, há aqui ligações. Temos que ver se o nosso grupo do WhatsApp está a funcionar. Então havia uma ligação. O pastor Gracindo tinha feito o funeral dessa irmã Constance. Constance, bem-vinda, como chamavam os filhos. Então nós tivemos que adaptar o culto. Era um culto de jovens e adaptámos uma primeira fase. Não orámos pela alma da irmã que estará com o Senhor, mas orámos pela família. E abraçámos esta família. Porque, irmãos, nós somos um povo, graças a Deus, que acolhe e que ama aqueles que vêm em dor. E Paulo escreve esta carta, estando ele a passar por momentos de saúde difícil, como nós vemos no contexto da carta, prisão, mas uma carta para encorajar. Mas uma igreja que estava a ter um problema. E nós olhamos para este problema porque, apesar de toda a alegria que está patente na carta, apesar do sentimento de afeição, há uma grande preocupação no coração do apóstolo. E a preocupação é que a igreja estava a dar sinais de desunião. A igreja estava a dar sinais de desunião. Isto era um câncer que estava a entrar na igreja. Porque a desunião tem sido a arma que o inimigo tem usado por décadas para destruir o trabalho da obra de Deus. Então Paulo estava preocupado como apóstolo fundador. Ele conhecia muito bem os primeiros cristãos. E ele escreve aqui, dando um remédio para a desunião. Nós temos aqui vários irmãos que são médicos, já citei o nome de um, mas mais outros irmãos que estão aqui, graças a Deus, e que congregam connosco. Mas há aqui um remédio para a desunião. E o remédio é uma atitude diferente. Primeiro vamos ver a causa, vamos fazer a análise da doença, ok? Nós vemos aqui que a desunião dos crentes era um pecado que estava a atacar o coração da igreja, era uma arma destruidora, estava roubando a eficácia da igreja diante do mundo, e alguns estudiosos afirmam que a igreja filipenses sofria desunião por causa de alguns aspectos. O primeiro aspecto está no versículo 3 do capítulo 2. Nada façais por contenda ou por vanglória. Então nós vemos que o primeiro diagnóstico é que havia alguma presunção nos crentes mais antigos. Os crentes mais antigos, aqueles que tinham talvez privado com Paulo, aqueles que tinham dons especiais, tinham graça especial, de algum ministério que se destacava, eles tinham uma certa presunção. Eu sou muito bom. Eu sou tão bom. Já parece a música dos chutes e pontapés. Sou tão bom. São os portugueses que entendem este contexto, não é? É uma presunção incrível, não é? Achavam-se que eram melhores que os outros. E Paulo começa assim, com muita graça. Primeiro diz assim, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor. Veja só, ele a passar a primeira anestesia, antes de dar a injeção, primeiro diagnosticar, não é? É como aquele creme, não é, que eles passam antes da... Está aqui os nossos irmãos são obstetras. Antes da ecografia, não é? Passa-se assim um creme para não arrastar ali, não doer a barriga da mamã e ver aquele bebê tão bonito que está lá dentro. Então passa-se ali aquele gel. Então ele começa a passar assim um gel e diz assim, se há alguma consolação de amor,
alguma comunhão no Espírito, entranháveis afetos e compaixão. Oh, completem o meu gozo, olá, façam-me feliz. Eu quero que vocês sintam o mesmo, tenham o mesmo amor, tenham o mesmo ânimo. Não atende cada um para o que é seu, mas nada façais por vanglória ou contenda. Havia também no versículo 3, nós vemos uma vaidosa superioridade. Alguém se julgava superior. Vanglória. Vanglória é quando alguém se considera superior aos outros. Eu sou melhor. Contenda, discussão, vanglória. Pois vemos no verso 4, egoísmo. Não atende cada um para o que é propriamente seu. Então temos presunção, superioridade vaidosa e agora temos egoísmo. Não atende cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. E depois no verso 14 ainda encontramos aqui uma coisa muito interessante que eu não li, que diz assim: fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas. Então havia também um espírito de reclamação. Era lá em Filipos, não é? Aqui na Assembleia de Deus de Lisboa. Não eram alguns que se julgavam melhores, não eram alguns que se julgavam que eram maiores ou melhores do que os outros, não eram alguns que pensavam que eram superiores e que tinham tido um destaque especial, não eram alguns que pensavam apenas só no seu quintal, na sua vida, na sua área, não eram alguns que iam sempre reclamar por qualquer coisa, ou porque o som está desafinado, ou porque a luz está muito clara. Olha, irmãos, podem reclamar, não há problema essa reclamação, desde que não seja murmuração. Venham falar comigo que eu na Aliança já sou o quiosque de reclamações, por isso aguento mais um pouco também de reclamações aqui. Mas não é nesse sentido, é que havia um espírito de murmuração. Gente que só conseguia ver o mal. Gente que estava a minar um espírito que tinha que haver na igreja, porque este espírito individualista, elitista de alguns membros, estava a colocar em risco a harmonia da igreja e começava a haver partidarismos dentro da igreja. Havia grupinhos dentro da igreja, havia falta de comunhão entre todos os grupos, mas havia secções especiais, à parte, gente que não se misturava uns com os outros e os problemas pessoais interferiram de tal maneira na unidade espiritual da igreja que até mesmo duas irmãs são citadas não pelos melhores motivos, mas pelos piores motivos. No capítulo 4, no verso 2, Paulo tem que fazer um pedido de chamada de atenção direta e ele diz assim: rogo a Evódia e rogo a Sintique que sintam o mesmo no Senhor. Então até mesmo duas irmãs, provavelmente seriam líderes da igreja, estavam em desacordo dentro da igreja e começavam a regimentar grupos de faccionismo dentro da eleita. Este é o diagnóstico: presunção, vaidade, superioridade, egoísmo, espírito de reclamação, murmuração. E esta desunião podia matar uma igreja bela e maravilhosa, que era a igreja de Jesus Cristo em Filipos, que é a primeira igreja na Europa. Temos que olhar para dentro de nós, igreja. Nós temos, graças a Deus, uma história riquíssima. Olhamos para trás. A minha tia-avó, o Evangelho veio à minha família, fruto do trabalho da Assembleia de Deus de Lisboa. Temos uma história riquíssima. Igrejas foram plantadas. Angola, São Tomé, Moçambique, Guiné-Bissau, as ilhas, Madeira, Açores, onde temos missionários. E às vezes nós podemos pensar que somos melhores que os outros. É uma tentação natural da nossa natureza humana, mas Deus não nos chama a ser naturais, mas a ser sobrenaturais. Então, para corrigir esse sentimento, ou melhor, esta doença diagnosticada, Ele dá o remédio. E o remédio está logo no versículo 4. Não atende cada um para o que é seu, mas atende cada qual também para aquilo que é dos outros. Então o sentimento certo da igreja não era olhar apenas para o que é nosso, mas no versículo 3 também diz: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por
humildade e cada um considera os outros superiores a si mesmo. O que Paulo está a dizer aqui, o apóstolo São Paulo está a dizer aqui, e que mais tarde vai desenvolver a partir do verso 5, neste hino de adoração, hino de humildade, mas de adoração a Jesus Cristo, ele diz assim: de sorte que haja em vós a mesma mente que houve em Cristo. Na nossa tradução diz de sorte que haja em vós o mesmo sentimento. Mas no original grego diz de sorte que haja em vós a mesma mentalidade, a mesma mente que houve também em Cristo Jesus. E qual é a mente de Jesus? A mente de Jesus é que ele, sendo em forma de Deus, não quis ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens e achado na forma de homem, humilhou-se mais uma vez a si mesmo, sendo obediente até à morte e morte de cruz. E porque ele se humilhou a si mesmo, voluntariamente, então Deus o exaltou acima de todo o nome. Humildade é o remédio para nós experimentarmos um despertamento. Amor, humildade. E nós precisamos de ter esta humildade. Irmãos, eu não sou melhor por ser português. Esta semana nós estávamos no banco a atualizar a conta bancária. Eu estava a olhar para os meus colegas, eles têm um currículo muito grande. E eu olhei para a minha... Eu estou a dizer isto sem qualquer presunção. Eu olhei para a minha ficha e reparei que dizia lá apenas o 9º ano de escolaridade. Outros tinham cursos superiores, formação superior. Mas porque eu abandonei a escola quando tinha no 11º ano, nunca concluí o 12º ano, apesar da minha esposa já me ter dito várias vezes que eu podia fazer isso rapidamente, e outros irmãos do ministério fizeram. Fiz várias formações do centro de jornalismo, de outras áreas onde trabalhei, mas nunca terminei a escolaridade que hoje é básica. Estava a olhar para mim e digo assim: Senhor, como é que é possível, Senhor? Como é que é possível isto? E só é possível, irmãos, porque quando é Deus quem faz a obra, Ele não olha para os nossos currículos, para os nossos canudos, para a nossa estripe familiar, para a nossa etnia, ou para algum tipo de superioridade que possa haver. Paulo está a dizer que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Jesus. Porque se havia alguém que tinha a superioridade total, porque era em forma, era Deus, ele não quis usufruir desses predicados, ele não quis usufruir da sua omnipresença quando escolheu habitar num corpo e nascer de uma forma tão humilde, no meio de uma estrebaria e ser colocado numa manjedoura. Humildade. Porque humildade é, segundo o dicionário, a qualidade de que alguém é humilde, simples, modesto. É um sentimento proveniente do conhecimento, quando nós percebemos que somos pessoas que temos os nossos erros, e quando nós nos submetemos à vontade de Deus, às vezes até nos sentimos um pouco inferiores aos outros. E o inimigo às vezes até me tenta com essas ideias. Mas é quando nós mantemos ali, dependendo da mão e da graça do Senhor, é que alguma coisa pode acontecer, igreja. Porque a humildade nasce do meio de um coração regenerado pelo poder do sangue de Jesus. Humildade, e Paulo fala que destas ambições egoístas que havia aqui, e Paulo vem falar sobre isso. Ele diz: haja em vós um sentimento, na vossa mente haja uma atitude de humildade. Alguns podem achar que a humildade é uma demonstração de fraqueza, mas na igreja e na nossa dimensão espiritual, a humildade leva-nos a uma atitude de pensarmos que somos muito bons e percebermos que nós sem Deus nada podemos fazer. Aquele que não é humilde está sempre a tentar impor os seus desejos, os seus métodos, a sua sabedoria. Mas aquele que é humilde importa-se com os outros pensam e dá lugar para que os outros possam contribuir para o crescimento individual. Eu oro para que Deus me considere assim, me encontre assim, me mantenha assim, me suporte assim. Cada um ora para que Deus faça convosco o que entender. Chegamos ao versículo 5.
Diz assim, que haja em vós a vossa mente, que haja o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Eu gosto de realçar aqui, fazer um highlight, ao aniquilou-se a si mesmo. Nós sabemos que vem da kenose, o esvaziamento, que é encontrado como uma doutrina que surgiu no século XIX, que grande parte das igrejas não crê nesta doutrina como um todo, ou como foi apresentada, porque nós sabemos que Jesus nunca deixou de ser Deus, Jesus nunca deixou de ter todo o poder na sua mão, Jesus nunca deixou, mas Ele escolheu por livre e espontânea vontade. Ele escolheu deixar os seus atributos divinos, sem perder a sua natureza divina, mas deixar os seus atributos para depender do poder do Pai. E por isso de madrugada levantava-se e ia orar, para estar em comunhão com o Pai. Ele escolheu por si próprio depender do Pai, viver dessa dependência, porque Ele tinha-nos que nos ensinar a viver. Ele tinha que ser o nosso modelo. Ele é o nosso modelo. E quando nós pensamos neste esvaziamento de Cristo em si mesmo, não como abandono, como eu já disse, da sua natureza, mas abandono dos seus privilégios divinos. Ele deixou a sua glória e Ele não escolheu apenas uma posição de homem, mas diz que no verso 7, aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, forma de escravo, forma de servo, forma de escravo, fazendo-se semelhante aos homens. E esta atitude que precisamos procurar. O supremo exemplo de Jesus Cristo, neste hino a Cristo. Jesus amou o mundo de tal maneira que deu a sua vida como resultado do amor do Pai, em obediência a esse grande amor. Jesus desprendeu-se de toda a sua autoridade e grandeza. Pela sua palavra os mundos todos foram formados, mas Ele abriu mão dessa posição para viver entre nós e escolher a forma de servo. E o servo sofredor foi obediente até à morte e morte de cruz. Então o primeiro sentimento, o primeiro remédio é sem dúvida a humildade. Que o Senhor nos ajude a ser humildes. Não a ter uma falsa humildade. Às vezes nós queremos ser humildes. Eu lembro que nós no Instituto brincávamos sempre uns com os outros. Talvez o Gracino se lembre, que foi meu colega. És tão humilde, não é? És tão humilde que a tua humildade se destaca acima de todos os outros. És o mais humilde dos humildes. E o mais humilde dos humildes deixava de ser humilde, porque achava-se o mais humilde dos humildes. Não é uma falsa humildade. Eu sou tão humilde, olhem para mim humilde, olhem para esta cara de humilde. Não é isto, irmãos. Humilde não é por cara, humilde é por atitudes. Humilde é nós percebermos que podemos aprender com um irmão que se calhar nunca aprendeu a ler nem a escrever, mas é capaz de nos ensinar tantas coisas boas que nós podemos aprender com ele. Humilde é quando nós podemos nos sentar ao lado da mesa com uma pessoa que pode ser de uma cultura diferente e que pode para nós pensarmos que aquela pessoa vestida daquela maneira é tão estranho, mas nós se perguntarmos as razões vamos encontrar e vamos aprender tantas coisas. Humilde. Lembro-me que estava no Piauí, hoje temos aqui umas moscas gordas que andam aqui de volta. Não sei se já viram, hoje de manhã aqui o pregador, coitado, estava sempre a ser atacado. Mas no Piauí é pior, porque são mosquitos por todo lado e eu saí de lá, parecia que vinha com sarampo, mas não era mesmo só picadas de mosquito. Mas de repente há ali uma irmã humilde, vai apanhar uma fruta de caju da árvore e coloca num pano branco, começa a espremer lentamente e me dá a provar um copo, uma coisa que parecia leite. Nunca tinha experimentado nada assim. E de repente eu tinha descoberto um novo patamar da vida. O suco de caju. Aleluia! E eu aprendi. A sério, está assim tanto trabalho. Para ser bom, tem que ser lentamente. Tem que ser com amor.
Humilde é quando nós vamos à Guiné-Bissau e nós estamos ali no meio daquelas mulheres a trabalhar aquele marisco que nós só vimos ao longe, acabamos de não comprar nenhum, mas que estão ali e que sabem fazer aquele trabalho como ninguém sabe fazer. Onde comi primeiras ostras feitas no carvão. Nunca tinha comido ostras em carvão, mas digo-vos que foi algo extraordinário. Que aprendemos também com pessoas humildes. Humildes é nós estarmos com um espírito ensinável, independentemente do nosso curso, do nosso percurso ou do nosso currículo. E quando olhamos para Jesus, temos tanto a aprender com Ele. Então Jesus, naquela lição objeto, a terminar, Ele pega, quando estavam à espera do discurso final, eles sabiam que era a última Páscoa, estava tudo preparado para o grande momento, mas eles tinham entrado e ninguém queria lavar os pés. Talvez cheiravam um bocadinho mal, havia ali pés que estavam sujos e suados, mas ninguém se queria rebaixar. Lavar os pés, isso é trabalho de escravo. Mas Jesus tira as suas vestes de mestre, cinge com uma toalha e começa a lavar os pés aos seus discípulos. Este é o exemplo de humildade. Alguém que escolheu, que os amou até ao fim e que derramou a sua vida. Enquanto a vanglória é o oposto da humildade, nós encontramos também aqui neste texto o segundo aspecto que gostaria de falar convosco, já muito rápido, porque já passei da hora. E o segundo aspecto é a obediência. Verso 8. Achado na forma de homem, Jesus humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até à morte. Obediente até à morte. E morte de cruz. Sim, porque se Ele quisesse, Ele podia ter mandado vir uma legião de anjos para o livrar. Sim, porque se Ele quisesse, tinha deixado Pedro cortar as orelhas daquela gente toda. Sim, porque Ele quisesse, podia ter deixado que os seus se levantassem para o defender. Mas Ele escolheu se entregar. E mesmo antes desse momento no Getsemane, Ele abriu o seu coração com o Pai. E naquela prensa de azeite, Ele disse: Pai, se possível, passa de mim. Vamos celebrar esse momento de seguida. Passa de mim este cálice, mas todavia não seja o que eu quero, mas seja o que tu queres. E a sua obediência transformou o mundo, transformou a minha, pode transformar a tua vida, porque Jesus foi obediente até à morte e morte de cruz. E Paulo vem dizer isso mais à frente, quando ele diz assim: olha, como vocês sempre obedeceram na minha presença, eu espero que vocês o façam agora na minha ausência. Possam ser obedientes, obedientes a Deus, obedientes aos servos que Deus tem colocado diante de vós, e possam viver numa vida de obediência, porque Tiago capítulo 4, versos 6 a 10, vem-nos dar o segredo para nós experimentarmos, porque aqui está, quando a igreja começa a experimentar alguma desunião. A desunião é quando alguém se acha mais especial ou melhor do que os outros. Mas diz assim a palavra de Deus, Tiago 4:6, Deus resiste aos soberbos, mas Deus dá, porém, graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo purificai o coração. Senti as vossas misérias. Lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto, o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Deus dá maior graça, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá, porém, graça aos humildes. A terminar, talvez tu entraste neste lugar, irmão, irmã, amigo. Talvez estás a passar um momento difícil na tua vida. Talvez já pensastes várias vezes em abandonar esta carreira da fé, esta vida de cristianismo. Mas quando nós olhamos para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, nós não vemos um Deus que impôs a sua autoridade e nos obriga a segui-lo. Nós vemos um Deus que nos chama a fazer parte do seu movimento, um movimento de Jesus Cristo que é a igreja, e diz: vinda para mim, sigam-me, sigam-me. Eu vou-vos abrir lugares onde vocês nunca pensaram ir. Eu vou-vos usar de uma forma extraordinária e maravilhosa. As vossas mãos tocarão os enfermos e eles serão curados. E se pegarem numa víbora e vos morder, ele não vos fará dano algum. Pisarão com os pés essas víboras, e se beberem um veneno mortal. Quando estão em obediência à minha palavra,
não nos fará dano algum. E nós hoje estamos aqui, passado quase 2000 anos, fruto deste trabalho de submissão e de esvaziamento de Jesus, submissão a Deus. Talvez tu não tenhas conseguido ter vitória na luta que estás a travar, mas Deus resiste aos soberbos. Enquanto tu pensares que vais ser capaz, eu sou capaz, eu sou capaz. Eu lembro-me, houve um tempo na minha vida, 25 anos, não é? 25 anos. Houve um tempo na nossa vida que nós pensamos conseguir ganhar o mundo inteiro. Lá vai essa idade, já percebemos agora que não somos nada. Mas nessa altura pensávamos que éramos alguma coisa. Eu vou ser capaz, eu vou sair deste buraco financeiro, eu vou resolver esta falência, eu vou ser capaz, eu vou ser capaz. E fiz negócio e vendi parte da firma e andei de um lado para o outro, eu pensava que era capaz. Mas Deus permitiu que o mundo me mostrasse que eu não era capaz. E quando ali humilhado no chão, olhando para o violão, era só para rimar, porque o violão é português do Brasil, e peguei naquela viola e comecei a adorar o Senhor e a louvá-lo. E Senhor, eu já percebi que não vale nada sem Ti, mas se Tu quiseres fazer alguma coisa da minha vida, usa-me. E Deus transformou a história da minha vida e da minha família. E este Deus está aqui nesta tarde. Ele quer Te usar para fazer história nesta nação, nesta cidade, mas o caminho é humildade e obediência. Humildade e obediência. Eu vou terminar citando a Bíblia para Todos nesta versão que diz assim: tenham os mesmos sentimentos que havia em Cristo Jesus. Ele por natureza era Deus, mas não quis agarrar-se a esse direito de ser igual a Deus. Pelo contrário, privou-se do que era seu e tomou condição de escravo, tornando-se igual aos homens. E vivendo como um homem, humilhou-se a si mesmo, obedecendo até à morte e morte de cruz. Por isso Deus o elevou. Elevou Jesus acima de tudo. E lhe deu o nome que está acima de todo o nome, para que o nome de Jesus se dobre em todos os joelhos, no céu, na terra e debaixo da terra. E para que todos proclamem para a glória de Deus Pai que Jesus Cristo é o Senhor. Ernest Lohmeyer é um alemão, não sei se estou a dizer bem o nome, expandiu o significado desta secção de versículos. Ele diz que este hino é um hino cristão muito antigo, que era cantado em aramaico, o dialeto judeu e do hebraico, e era cantado em conexão com a ceia do Senhor. E de seguida nós vamos à ceia do Senhor. Haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E por causa que Ele foi obediente até à morte e morte de cruz, Deus o exaltou soberanamente. E hoje nós estamos aqui para comemorar a morte do Senhor até que Ele venha. Temos o pão, temos o cálice com o vinho, o símbolo do seu sangue. E nesta tarde nós nos aproximamos desta mesa, sabendo que não é pelos nossos méritos, não é pelas nossas capacidades, não é pelo nosso currículo, mas é apenas pela sua graça e pelo seu favor que Ele nos chama a participar. Vamos ficar em pé na presença do Senhor. Vamos deixar o Espírito Santo falar nesta tarde aos corações. Nos últimos tempos talvez esteja dado longe do caminho da obediência de Deus. Escolheste os teus próprios caminhos e esses caminhos te levaram a dor. Mas nesta tarde Jesus te diz: vem a mim. Vem a mim, tu que estás cansado, tu que estás farto de tudo. Eu te quero aliviar. Vem a mim, toma sobre ti o meu jugo, caminha ao meu lado, caminha comigo. Eu vou estar ao teu lado na tua caminhada. Entrega-me o teu coração. Confessa-me como Senhor. Se queres descer do teu cavalo, cavalgadura de orgulho, não seja necessário ser como Paulo, deve ser jogado no chão. Talvez alguns nesta tarde até se sentem jogados ao chão, mas querem olhar para Jesus nesta hora. Nós queremos orar por ti. Sai do teu lugar, vem aqui à frente. Nós queremos te abraçar, queremos te acolher e queremos dizer que tu és tão importante para Deus. Como nós pregávamos a semana passada, nas mãos de Jesus estava lá o nosso nome, a nossa vida. Deus quer transformar a tua vida. Eu não vou insistir, mas eu sinto aqui uma presença especial do Espírito Santo. E há gente que hoje tem que tomar uma decisão de se mover do lugar onde está. E vir à frente em fé e dizer: ora por mim.
não quero mais viver segundo a minha sabedoria, não quero mais tentar com a minha força, não quero mais mexer-me, porque eu me sinto em areias movediças e quanto mais eu me movo, mais eu me afundo. Mas nesta tarde eu sinto que é uma mão estendida, a mão de Jesus está aqui neste lugar. Ele estende a mão na tua direção e diz: segura a minha mão, vem após mim. Se esta é a tua decisão nesta tarde, eu não vou insistir, mas quero-te dar uma oportunidade de algo transformador, uma experiência transformadora nesta tarde. Sai do teu lugar, vem aqui à frente, nós queremos orar por ti. Somos família, somos igreja. Oramos uns pelos outros, seguramos, levamos as cargas, esperamos a maravilhosa graça de Deus. Ele está aqui, Ele está aqui, Ele está aqui. Nós podemos sentir os anjos à nossa volta, a olhar e à espera para que tu voltes para os braços do Pai, porque Ele nunca deixou de estar na porta da fazenda à tua espera. Ele nunca deixou de esperar por ti. Mesmo quando tu trocavas tudo o que tinhas e perdias tudo o que tinhas e te sentias que estavas a comer aquela comida que não era para ti, mas Ele esteve à porta da fazenda todo o tempo, à tua espera. Nesta tarde Ele corre para ti e te quer abraçar e dizer: eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Vem após mim, aprende de mim. Eu sou manso, eu sou humilde de coração. Vais encontrar paz na alma, paz na alma. É isto que tu procuras nos últimos tempos, não é? Paz na alma. Vem após mim, vais encontrar paz na alma, paz na alma. Vou pedir aos obreiros para orarem para aqueles que estão à frente. Faz uma oração, abraça. Jesus está aqui, podemos sentir a sua presença. É invisível, mas é real. Podemos quase sentir o seu vento como passando ao nosso lado. Jesus está aqui, Jesus está aqui, Jesus está aqui, Jesus está aqui. E onde Jesus está, coisas bonitas acontecem. Onde Jesus está, milagres acontecem. Há restauração, há aceitação. A cultura de cancelamento, como ouvíamos nesta manhã, não estará mais sobre ti. Mas tu és acolhido, tu és aceita. Aceita como és, não importa o que fizeste. Esquece aquilo que o diabo tenta dizer à tua mente. Não importa o que fizeste ontem ou no passado, importa o que estás a fazer agora. E agora tu dizes: eis-me aqui, Jesus, eis-me aqui, Jesus. Eu me entrego novamente nas tuas mãos, como no primeiro dia. Alguns estão a regressar de volta, querem estar de volta ao caminho. Não sentimos que somos nada, sentimos que dependemos dEle. Nós precisamos dEle a cada dia, sem Ele nada podemos fazer. Ele está aqui, Ele está aqui. Enquanto os pastores os obreiros oram para estes irmãos, estes amigos, estas pessoas que estão aqui na frente, nós acreditamos que Deus está a fazer coisas bonitas também no nosso meio. Deus quer restaurar este espírito de humildade, de interdependência uns dos outros. Temos aqui pastores, aqui à frente no Lumiar, temos um casal de pastores que veio do Brasil enviado por Deus. Temos um casal que veio de Angola enviado por Deus. Temos um casal que veio do Alentejo enviado por Deus. Gente simples, que vieram de outros países, de outras regiões, mas que Deus quer usar, porque Deus está aqui. Pai, no nome de Jesus eu oro que a presença bonita, agradável, suave, maravilhosa, restauradora, reconciliadora, inclusiva do Espírito Santo possa fluir neste lugar. Eu oro, Senhor, que esta presença saradora, possa, Senhor, encher este auditório. No nome de Jesus. Eu oro, Senhor, ó Pai, por complexos de inferioridade que possam cair agora no nome de Jesus. Eu oro agora por sentimento e complexos de culpa possam cair agora no nome de Jesus. Glória ao teu nome, Jesus. Glória ao teu nome, Jesus. Eu posso sentir os céus a baixarem. Podemos sentir a presença de Deus. Podemos tocar na sua mão. Jesus está aqui. Ele está aqui para dizer: não temas, eu estou contigo. Eu não te abandono. Tu pensas que estás só. Ninguém te compreende. Viestes para o meio de gente estranha.
Nem reconheces sequer os cheiros, nem reconheces sequer os caminhos. As amizades são diferentes. Tu tentas relacionar com alguém, mas tu não consegues fazer amizades. Tu sentes-te abandonada, esquecida. Estás numa casa de gente que te ama, mas tu não consegues compreender esse amor, nem sentir esse amor. Mas esta tarde Jesus te diz: deixa que eu tome conta disso por ti. Deixa que eu tome conta disso por ti. Entrega-me o teu caminho. Porque há um plano, há um objetivo. Vais ver um dia destes, quando a glória de Deus baixar e tudo começar a mudar. No nome de Jesus nós repreendemos todos os óculos obscuros do inimigo que tentam impedir de ver quem somos em Cristo e quem somos em Cristo e quem podemos ser em Cristo. Nós repreendemos todo o espírito